aqui para ouvir a voz do Senhor. Hoje, quinta-feira da resposta, o Senhor tem uma resposta dentro da palavra para cada um de nós nessa noite, amém? Irmãos, a palavra qual o Senhor colocou no meu coração se encontra na carta aos Romanos, no seu capítulo 8, no seu versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Amém? Irmãos, foi louvado aqui nessa noite já. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, pois nós temos que entender que Deus está no controle de toda a situação. Tudo está no controle nas mãos do Senhor. E nós vamos entender na palavra o que esse hino falou conosco agora há pouco, amém? Romanos 8,31 vai dizer para a gente assim nessa noite: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus, glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Irmãos, o tema na minha Bíblia, nessa passagem está escrito: vida vitoriosa em Cristo. E é o que Deus colocou no meu coração nessa noite, para trazer para a igreja dele. Irmãos, todos nós temos uma vida vitoriosa em Cristo. Irmãos, e essa palavra qual a gente leu, ela nos descreve que nós sim temos essa vida vitoriosa em Cristo Jesus. E olha o que o apóstolo Paulo começa falando para a gente no versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nós temos que imaginar algo. Quando nós lemos esses versículos, a qual foram deixados para nossa esperança, para nossa vitória, para ser um norte na nossa vida, que se escreveram isso para a gente, e o Senhor deixou isso chegar até as nossas mãos, é porque Deus tem algo para que nós possamos tirar dessas palavras. Imagina, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, e nós temos que entender, lendo esse versículo, que quando você, nos colocamos diante da presença do Senhor, nós nos prostramos a nossa vida no altar do Senhor, quando nós o buscamos em primeiro lugar na nossa vida, quando nós fazemos conforme a vontade do Senhor nas nossas vidas, e nós fazemos acontecer as obras que o Senhor nos colocou para fazer acontecer, nós podemos sim também, como o apóstolo Paulo fez nesse versículo, perguntar para nós mesmos: se Deus é por mim, quem será contra? Irmãos, mas para isso acontecer, nós precisamos estar com a nossa vida na presença do Senhor, para que nesse momento, irmãos, a qual as situações adversas acontecerem na nossa vida, nós possamos olhar para nós, orando a Deus, perguntando em espírito: Senhor, se o Senhor é comigo, alguém pode ser contra mim? Mas, irmãos, não pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Irmãos, se Paulo escreveu isso, é porque ele vivenciou isso. Paulo passou por diversas situações, a qual dele mesmo, se fosse outra pessoa, ia perguntar: cadê o meu Deus? Mas ele, na situação a qual ele estava, ele falou: se Deus é por mim, quem será contra?
Mas, irmãos, tem que ter convicção, nós temos que ter a certeza que estamos fazendo a vontade do Senhor, para depois pronunciarmos isso na nossa vida. Irmãos, e eu creio que todos aqui têm capacidade para isso. Eu creio que todos aqui podem fazer essa pergunta para Deus, porque estamos servindo um Deus vivo, e só requer de mim e de você nós estarmos na posição a qual o apóstolo Paulo fala nesse primeiro versículo. E olha o que ele continua falando. Primeiro ele já fala: se Deus é por mim, quem será contra? E olha o versículo 32, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Irmãos, se nós temos um Deus no céu, que nós possamos imaginar na imensidão que é esse Deus, no poder a qual esse Deus tem, no que Ele pode fazer com tudo que nós possamos ver que é o universo, no que Ele pode fazer na vida de um ser humano, do que Ele pode fazer e como Ele pode fazer e a hora que Ele pode fazer. Se nós imaginarmos um Deus tão grandioso, tão potente, e Paulo falar que nem o seu próprio filho Ele poupou, antes entregou por todos nós. Irmãos, como que eu e você chegamos em situações, muitas das vezes, que nós nos perguntamos: Senhor, será? Se o primeiro versículo já fala: se Ele é por mim e por você, quem será contra? Irmãos, será que nós não estamos confiando no tamanho desse Deus ao qual nós servimos? Será que nós não conseguimos imaginar a dimensão desse Deus ao qual nós servimos? Ao ponto, irmãos, dele falar: se Ele é por mim, ninguém pode ser contra. E Ele falou e disse e fez que Ele entregou o seu próprio Filho por amor de cada um de nós. Irmãos, Ele não poupou o próprio Filho por nosso amor. E olha o que Ele fala ainda: não nos dará também com Ele todas as coisas? Irmão, se Deus fez o impossível por mim e por você, o impossível a qual eu não faria muitas das vezes, a qual nós não faríamos, será que nós, se estivéssemos na posição de Deus, nós entregaríamos um filho para salvar a humanidade? Mas o Senhor fez. O Senhor, que é todo poderoso, Ele podia mudar a circunstância, mas Ele fez por amor de nós. Ele fez e fez e fez e continua fazendo por amor de nós. Irmãos, e Ele não pode dar o que nós pedimos a Ele em oração? Será que Ele não pode fazer por nós o que nós precisamos? Será que Ele não pode nos ouvir quando nós clamamos a Ele? Se Ele já fez algo que muitos não fariam, será que Ele não pode ouvir nosso clamor? Será que Ele não pode fazer acontecer na nossa vida? Esse final do versículo 32, não dará a Ele com nós todas as coisas, se Ele já entregou o principal, o primordial, o único filho que Ele tinha, por amor de cada um de nós? Irmãos, e nós muitas das vezes questionamos a nós mesmos, dentro de cada um de nós: Senhor, será que eu tenho uma vida vitoriosa no Senhor? Sendo que Deus já fez isso por mim e por você. Irmãos, e quantas das vezes esse pensamento vem na nossa mente? Será, Senhor? E olha o que Deus já fez por cada um de nós. Irmãos, e cada versículo a qual a gente lê dessa passagem, ele se aprofunda mais e mais. Já começa no profundo, no versículo 31, e vai se aprofundando conforme a gente vai lendo. E olha o que ele fala para nós no versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Tem alguém aqui que é escolhido de Deus? Irmãos, olha o que a Bíblia fala para nós nessa noite. Quem intentará? Ou seja, quem pode impor, quem pode formular alguma acusação contra eu e você? Quem pode? A Bíblia fala que ninguém pode fazer isso contra o escolhido de Deus. E olha o que continua falando: Deus é quem o justifica. Irmãos, nós temos um Deus aqui que nós lemos nesses 3 versículos, que se Ele é por nós, ninguém é contra, que nem mesmo o seu próprio Filho
poupou por amor a nós. E Ele é conosco, Ele é quem faz a justiça acontecer na nossa vida. Irmãos, olha o tamanho da dimensão do nosso Deus. Quem pode levantar alguma acusação contra nós? Ninguém, irmãos. Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele sabe o que eu e você precisamos. E Ele fala que ninguém pode levantar alguma acusação contra eu e você, porque é Ele quem justifica. E olha o que Ele continua falando no versículo 34. Quem é que condena? Irmãos, nós, seres humanos, não temos poder de condenar alguém, a não ser os juízes fazendo isso debaixo da lei, que é terrena. Mas ninguém pode condenar um outro. A Bíblia pergunta: quem é que te condena? Quem? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por cada um de nós. Irmãos, não adianta, irmãos, muitos tentarem nos condenar. Quem nos justifica, nós acabamos de ler que é Deus. E Jesus Cristo está intercedendo por nós todos os momentos, e Ele está à direita de Deus Pai. Irmãos, quando nós sentirmos nessa posição, que nós estamos sendo injustiçados, que nós estamos sendo condenados, qual que é a função nossa como cristão? Jesus já morreu e rasgou o véu de cima a baixo, para que o nosso destino até Deus esteja livre por Ele. O que nós como cristão devemos fazer? Dobrar o nosso joelho, orar e entregar nas mãos do Senhor Jesus, porque quem nos justifica é Deus, e quem intercede por nós a Deus é Jesus, que está à direita dele. Então, irmãos, nós temos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, mas nós precisamos fazer o passo a passo a qual Ele deixa para a gente fazer, para a gente alcançar essa vida vitoriosa. Irmãos, e a gente vai entendendo agora no versículo 35 como fica mais estreito. Quem pode nos separar do amor de Deus? Irmãos, e quando eu li esse versículo e reli e li de novo, Paulo, ele é muito específico em tudo que ele deixa aqui. É óbvio que o Espírito Santo conduziu ele muito bem. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele deixa algumas situações aqui, a qual faz a gente imaginar um pouco. E a palavra do Senhor, quando a gente lê, a gente tem que meditar nela, e meditar, e meditar, e tentar extrair tudo quanto o Senhor deixou dentro dos versículos para a gente. E olha qual é a primeira situação a qual Paulo deixa para nós, como algo que poderia nos tirar da presença do Senhor: a tribulação. E quantos de nós, irmãos, estamos passando por momentos de atribulação? E quantos nós passamos por momentos difíceis no nosso dia a dia, na nossa saúde, no nosso relacionamento, na nossa casa, na nossa vida espiritual, muitas das vezes, sentimental, familiar, financeira e diversas outras áreas. Irmãos, a Bíblia fala que a tribulação, ela não pode separar eu e você do amor de Cristo. Porque Paulo pergunta, quem pode? E ele cita a tribulação, não pode. Ela não tem capacidade de tirar eu e você da presença de Cristo. Ela não tem capacidade de tirar eu e você, nos separar do amor de Cristo. Olha outra coisa a qual Paulo deixa: a angústia. Quantas das vezes, irmão, eu e você nos pegamos angustiados por uma situação que aconteceu, por um problema qual a gente passou, até mesmo pela tribulação, por um reflexo de algo ruim que aconteceu na nossa vida, e a gente cai num momento de angústia. Mas ela pode tirar eu e você do amor de Cristo? Outra coisa a qual Paulo deixa: a perseguição. Irmão, a perseguição a qual nós temos na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa, no lugar onde a gente mora, por vizinhos, por qualquer situação que seja, ela pode separar eu e você do amor de Cristo? Que essa palavra, irmão, ela venha tocar no seu coração para você entender o tamanho da dimensão do amor de Cristo na sua vida. Olha o que Paulo continua falando: a fome.
A fome pode tirar eu e você da presença do amor de Cristo. Ela não pode, irmãos, ela não tem capacidade de tirar. Porque nós vimos aqui que Deus, Ele entregou o seu único Filho por amor a nós. Prova maior de amor ninguém fez, Ele fez. Então a fome não tem capacidade de tirar o amor de Cristo da sua vida, e você do amor de Cristo. Olha o que ele continua falando, a nudez tem capacidade de tirar você do amor de Cristo. E olha o que ele continua falando ainda, o perigo, irmãos, a qual nós passamos no nosso dia a dia. Quando nós acordamos cedo, nós já estamos expostos ao mundo. Quantas pessoas que nós conversamos um dia e no outro dia já não se faz presente, porque uma coisa aconteceu na vida dela, um incidente, um acidente, algo parecido. Mas esse perigo, irmãos, não tem capacidade de tirar o amor de Cristo de você, e nem você do amor de Cristo. E olha a última coisa a qual Paulo fala, ou a espada. Irmãos, a espada pode tirar você do amor de Cristo? E nós vamos entender daqui a pouco porque Paulo cita todas essas coisas. E ele continua falando aqui no versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Irmãos, por amor de Cristo nós somos entregues à morte todo dia. Mas, irmãos, para nós entender melhor o que Paulo fala nesse versículo, vamos entender nesse contexto o que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja. Nós estamos aqui falando da igreja que estava em Roma, na época do Império Romano. A igreja essa a qual era perseguida, a qual o pessoal, para cultuar a Deus, tinha que ser escondido. A qual, segundo uma pesquisa que eu fiz hoje, aproximadamente 70 a 80 mil cristãos foram mortos nesse tempo, simplesmente por professar o nome de Cristo Jesus, por fazer a vontade de Deus na vida dele. E olha o que Paulo fala, que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todo dia. E ele pergunta isso para uma igreja que estava no centro de uma perseguição. E ele pergunta se a morte, se a tribulação, se a angústia, se a nudez, se a fome, se a perseguição era capaz de tirar o amor de Cristo deles. E nós entendemos, irmãos, que no dia de hoje, para nós estarmos aqui na presença do Senhor, ninguém foi perseguido a um fio de espada. Ninguém foi escoltado até aqui para ver onde nós íamos estar reunidos, para entrar alguém e fazer o que faziam para esse povo antigamente. Então, irmãos, o que impede eu e você de estarmos na presença de Cristo, de estarmos no centro do amor de Cristo? Nós não estamos nessa época, por enquanto, essa época a qual eles estavam ali, mas totalmente temente com a vida nas mãos do Senhor, porque a qualquer momento desse, um deles não estaria mais ali, porque ia ser pego, ia ser morto à espada, ia ser atribulado. Por isso que o versículo 36 fala, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha ao matadouro. Olha o que os cristãos daquela época passavam para estar na presença de Jesus. E olha o que nós precisamos fazer para estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Irmãos, nem se compara com o que aconteceu com eles. E porque muitas das vezes, irmãos, nós achamos que nós não somos capazes? E por que muitas das vezes nós achamos que o amor de Deus não está sobre a nossa vida? E por que muitas das vezes, irmãos, nós não vemos a glória de Deus na nossa vida, ao ponto de nós perguntarmos para nós mesmos, se o Senhor é por mim, quem será contra? Se Ele já entregou tudo quanto Ele possuía por amor de cada um de nós. Agora, irmãos, só basta eu e você fazermos a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte como cristão. Nós precisamos fazer acontecer as palavras do Senhor na nossa vida. Para nós termos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, só depende de mim e de você, e de mais ninguém.
Irmãos, e para a gente entender mais, eu tenho hora que eu paro e penso, falo, Senhor, a vida do cristão ela é doída. Todo mundo aqui, irmãos, ninguém é diferente. A tribulação que bate na minha porta pode não ser a mesma que a sua, mas achega também na sua porta, achega também na sua vida. A perseguição às vezes que eu tenho não é a mesma que a sua, mas ela também se achega na sua vida. Irmãos, se nós formos entender o quão grande é o poder de Deus na nossa vida, se nós formos entender o quão grande o Espírito Santo ele nos consola no decorrer do nosso dia, é simples, irmãos, é só a gente parar, fechar os nossos olhos e tentar entender o quanto o amor de Deus ele é grande na nossa vida. Irmãos, vamos pegar a situação de Paulo. Eu creio que todos aqui conhecem um pouco da história de Paulo, o tanto que ele foi perseguido por causa de Jesus. E a Bíblia vai falar lá em Atos, no seu capítulo 9, para a gente entender a vida de Paulo, quando ele é convertido no caminho de Damasco. E olha, ele fala, olha que Jesus fala através do profeta. Atos 9, versículo 16. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer em meu nome. E eu pensando em casa, meditando, eu falei, Senhor, é verdade. Porque se nós formos entender quem Paulo era, e o que Paulo passou por amor a Cristo, depois que ele se converteu, irmãos, será que eu, se não estivesse firmado em Cristo, conseguiria passar? Será que Paulo, se ele não tivesse total convicção em Deus, em Cristo Jesus, que apareceu na vida dele nesse caminho de Damasco, através de uma luz, e falou com ele, será que ele passaria? Irmãos, Paulo foi açoitado, foi perseguido, foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi preso injustamente por amor a Cristo e foi morto, decapitado por amor a Cristo. E ele encorajava as igrejas a qual ele escrevia as cartas, como ele fez para a igreja de Roma. E olha, irmãos, e mediante a situação toda quanto ele passou, mediante toda a situação quanto a igreja passou nesse período romano, se nós estamos aqui, é porque o Senhor é verdadeiro. Se nós estamos aqui, é porque o Espírito do Senhor conduziu a igreja até agora. Se nós estamos aqui, é porque os cristãos que veio antes de nós foram fortalecidos pela esperança que há em Cristo Jesus. E por que que na nossa vez, irmãos, nós temos dúvida? E por que que na nossa vez nós não conseguimos olhar para nós mesmos e falar, Senhor, o Senhor é por mim, então nada é contra. Senhor, mas por que que eu estou assim? Calma, é um processo. Da mesma forma como essa igreja passou um processo, e nós estamos aqui nessa noite, nossa vida é feita de processo, e nada vem para nos derrubar. Quando passamos por um processo, é sempre para nos levantar, mediante a presença do Senhor. E com tudo isso que Paulo falou, ele fala no versículo 37, a qual nós possamos entender que tudo vem no tempo do Senhor, porque ele fala, mas todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Irmãos, e nós entendemos aqui um pouco do amor de Cristo, que Cristo, irmãos, ele nos amou antes mesmo de nós amarmos a Ele. Ele nos amou primeiro de todas as coisas. Desde o fundamento dos tempos, Ele já tinha esse plano com Ele, de entregar o seu único Filho por amor a cada um de nós. O Senhor já conhecia que nós íamos errar. O Senhor já conhecíamos que nós íamos pecar. O Senhor já conhecíamos, como Ele conheceu a Pedro, que ia negar a Ele, mas mesmo assim, Ele nos amou. E o amor dele está aqui. Ele quer que nós estejamos uma vida vitoriosa nele. Irmãos, não importa o que nós passamos, porque aqui não importou o que essa igreja passou. Se nós estamos aqui é fruto de tudo isso. Então, irmãos, a situação que se achega na nossa vida, ela não tem capacidade de parar eu e você, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor Deus nos amou primeiro.
Mas, irmãos, somente o fato de nós entendermos que nós somos mais que vencedores, não tira a responsabilidade minha e sua. Porque o versículo 38, ele continua falando, que eu estou certo, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Cristo, a não ser uma coisa, a não ser eu e você. Irmãos, não adianta tudo isso quanto Paulo deixou para a gente de exemplo, se eu e você não abrirmos o nosso coração a Deus. Se eu e você não entendemos de verdade o tamanho do sacrifício que o Senhor Deus fez por amor a mim e a você. Não adianta, irmãos, Paulo escrever conforme ele escreveu, que nem todas as coisas podem nos atingir, nem perseguição, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem espada pode nos ferir, se nós não entendermos que eu e você podemos tirar a presença do Senhor da nossa vida. Então, irmãos, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa com Cristo, para que nós possamos ter essa vida debaixo das mãos do Senhor, precisamos eu e você querer essa vida, querer fazer a vontade do Senhor, reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas, fazer com que nós possamos cumprir as palavras dEle na nossa vida, para que nós possamos estar debaixo das potentes mãos dEle, no nome de Jesus. Irmãos, essa parte o Senhor não faz por mim e por você, essa parte cabe a nós fazer. Então, irmãos, para nós alcançarmos essa vida vitoriosa em Cristo, precisamos fazer a nossa parte com Cristo Jesus. Nós precisamos fazer a vontade dEle, porque, irmãos, tudo quanto Ele podia fazer por nós, Ele já fez, mas obrigar a gente a servir Ele não pode. Isso é uma escolha minha e sua, e Deus, Ele quer que nós escolhamos a melhor parte, que é ter essa vida com Ele. Deus, Ele quer que nós possamos, através de nossas escolhas, de nossas atitudes, de nosso jeito de viver, que nós possamos alinhar com os pensamentos dEle, com a palavra dEle, com a vontade dEle, para que essa vida vitoriosa, a qual todos esses homens, a qual a gente lê na Bíblia, a gente vê que alcançaram coisas grandes na presença do Senhor, que nós possamos alcançar também. Mas não depende só dele, irmãos, porque a parte dele já está feita. Agora depende de nós. Depende de mim e de você, o quanto nós acreditamos na palavra do Senhor e o quanto nós estamos dispostos a colocar nossas vidas na mão do Senhor. É difícil, irmãos, mas o Senhor é quem capacita. É difícil, mas a presença dele vai junto com nós. Irmãos, escolhas são difíceis, mas o Senhor, Ele tem boas escolhas através da palavra dEle para nós. Então, irmãos, que nós possamos tomar essa decisão da melhor forma possível, que nós possamos estar debaixo das potentes mãos dEle da melhor forma possível, que Ele não precisa apertar nenhum de nós para que nós se achegamos até Ele, porque, irmãos, Ele quer que nós estejamos na presença dEle, por nossa livre e espontânea vontade. E Ele está aqui, irmãos, de braços abertos, querendo nos dar uma vida vitoriosa. E só depende de mim e de você nessa noite. Só depende de mim e de você para acontecer tudo isso quanto aconteceu no que nós lemos aqui nessa igreja, nas nossas vidas. Só depende de nós, não depende mais de ninguém. É só você e Deus. É só eu e Deus, é só nós que temos essa opção de escolha. A Bíblia já falou para a gente que nós somos escolhidos de Deus, que nós possamos permanecer
na posição de cristãos na presença do Senhor. Que nós possamos fazer conforme a vontade do Senhor na nossa vida. Que nós possamos fazer tudo primeiro para o reino, para depois as outras coisas o Senhor acrescentar em nossas vidas, porque Ele tem uma vida vitoriosa para cada um de nós nessa noite. Amém? Queria que a igreja colocasse de pé em nome de Jesus para a gente orar a Deus.